Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia na Renascença que pode ouvir a esta hora e que está sempre disponível em podcast ou em rr.pt. O nosso convidado de hoje é advogado desde 1982, mas o seu currículo é variado. Foi membro dos Serviços Jurídicos da Comissão Europeia, referendário do Tribunal da União Europeia, diretor-geral da Concorrência e Preços, integrou o Conselho Económico e Social, na frente mais política foi deputado à Assembleia da República, secretário de Estado da Segurança Social nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes e ainda presidiu ao TAD, o Tribunal Arbitral do Desporto. Liderou a Sociedade de Advogados PLMJ, sociedade que foi sócio durante 25 anos. Viagens, cozinha, música e leitura fazem parte do que gosta de fazer na vida. Vamos por partes. Não sabe a quantos países já foi, não os conta, mas sabe que já esteve nos 5 continentes e continua com vontade de conhecer novos lugares, um gosto que cultiva há 50 anos. Gosta de comer e de cozinhar. Cozinha quase todos os dias, associa mar a peixe grelhado, campo a feijoada e assume que se senta às melhores mesas que vai conhecendo em Portugal e fora do país. Assume também a sua condição de leitor militante e de banda larga. Achei piada a expressão. Lia quase tudo o que aparecia, mas hoje é mais seletivo, ainda que continue a pensar que um bom livro proporciona as viagens mais enriquecedoras. Sobre música, voltaremos a falar adiante, mas desde já digo que foi praticante, sobretudo piano, julgo, e é melómano e coleciona concertos e espetáculos ao vivo. Do rock à ópera, do jazz às grandes orquestras metropolitanas. Presidente do Conselho Económico e Social desde julho deste ano, Luís Pais Antunes é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do nosso convidado. O Governo conseguiu aprovar o Orçamento de Estado para 2025 e evitar uma gestão por duodécimos e eleições antecipadas. Este foi o resultado que o país precisava? Bom dia. Começo a fazer uma pequena correção na apresentação. Eu nunca fui secretário de Estado da Segurança Social. Eu fui secretário de Estado do Trabalho e depois fui secretário de Estado das Atividades Económicas e do Trabalho. Olá, meu, pelo qual... E, portanto, sou o seu dono, embora durante o primeiro governo com o ministro Bagão Félix tivesse existido um período de alguns meses em que acumulei alguns dossiês da Segurança Social. Mas esse é um pequeno pormenor, mas não quis deixar de fazer essa correção. Há a questão sobre se era este o resultado que o país precisava. Eu diria era certamente o melhor resultado para o país, porque acrescentar instabilidade na frente interna, há muita instabilidade externa com que o país e a Europa e o mundo se confrontam, seria mau para todos. Desse ponto de vista é um bom resultado. Eu diria também que é o orçamento possível, porque resulta de uma geometria parlamentar que é bastante original, mas à qual eu penso que nos devemos habituar, porque eu costumo dizer, brincar meio a sério, que as coisas da Europa chegam cá normalmente com 10 anos de atraso. Esta realidade que nós temos de fragmentação política é uma realidade que eu conheci bem nos anos em que vivia na Europa e, portanto, mais tarde ou mais cedo havia de chegar cá. Ainda que nós não tenhamos tanto essa cultura do compromisso em termos governamentais. Fomos tendo durante alguns períodos, mas... O compromisso, como tudo na vida, aprende-se. E nos países em que existem hoje governos com coligações que chegam a atingir os 7, 8, 9 partidos, não há outra solução que não seja a de procurar sempre o compromisso. Isso tem vantagens e tem inconvenientes. O grande inconveniente é, desde logo, o facto de haver uma tendência ou uma tentação de governar com base no menor denominador comum. O que não é necessariamente bom, eu diria que normalmente é mau. Mas sublinho o ponto que já tinha referido. O compromisso, o espírito de compromisso é algo que se aprende também e a necessidade normalmente é o melhor professor. Mas acha que este espírito... que o Parlamento está imbuído deste espírito quando assistimos, por exemplo, às coligações negativas que fizeram aprovar várias medidas contrárias àquilo que estava a ser pensado pelo Governo? O compromisso é entre os diferentes agentes parlamentares, neste caso os grupos parlamentares e os deputados. Eu confesso que não sou grande fã da expressão coligações negativas, embora perceba o sentido, e acho que algumas delas de facto são bastante negativas, mas isso é um
um juízo de post-factum, em função do resultado que nós vemos, se elas são negativas, diria, do ponto de vista do interesse comum e do interesse do país. Em parlamentos fragmentados, este tipo de situações existem necessariamente. Alguns países, eu estive agora recentemente cheguei ontem, da Grécia, que é um dos países que tem um mecanismo do envelope dourado, chamemos-lhe assim, que é o partido que fica em primeiro lugar nas eleições, ainda que tenha apenas mais um deputado ou mais 1%, tem uma bonificação de 50 deputados suplementares, que é o que permite criar maiorias e gerar estabilidade. Embora seja discutível até que ponto isso não cria outras formas de estabilidade. Portanto, esse é um problema que se coloca em vários países e em vários sistemas políticos. Isso seria aplicável a Portugal, Sr. Não, aplicável era, bastava que existisse uma lei. Certo. Agora, mas seria acharia que era desejável benéfico para o país? Eu acho que esse tipo de mecanismos tem mais inconvenientes do que vantagens. Dito isto, não acho que neste momento isso seja um tema, poderá vir a sê-lo se nós tivermos largos períodos de instabilidade política. Há outro tipo de mecanismos, acho que neste momento já toda a gente conhece, sobretudo quem se interessa pelos temas da governação e da política, toda a gente conhece o artigo 49, número 3 da Constituição Francesa, penso eu, que é um mecanismo de natureza distinta do tal bónus dos 50 deputados, mas é substancialmente idêntico. Isto é, para resolver problemas de instabilidade, o Governo pode utilizar uma disposição constitucional que lhe permite fazer aprovar diplomas e projetos que não têm, e propostas que não têm o apoio da maioria da Assembleia. Mas isso depois também provoca outros resultados. Nós estamos a assistir a um período de grande instabilidade governativa em França, iremos certamente assistir a essa ingovernabilidade durante um período alargado. Da mesma forma que a natureza tem horror ao vazio, os sistemas políticos também têm horror à instabilidade e, portanto, andam à procura sempre de soluções para tentar contrariar, na maioria dos casos sem grande sucesso. Para não voltar a este tema, que consequências é que esta ingovernabilidade em França, que é uma das maiores economias da Europa, pode ter para Portugal e para as empresas portuguesas, e tendo em conta também que a Alemanha não vive momentos muito melhores? Nós estamos em presença de uma situação a que alguns chamam de tempestade perfeita. A situação económica bastante complicada na Alemanha, bastante complicada do ponto de vista dos padrões alemães. Nós estamos habituados a que seja sempre o motor que puxa o carro, uma economia que puxa a Europa e muitas vezes o mundo. E, portanto, é complicada porque estamos em presença de uma realidade bastante diferente. Por si só, essa situação já era bastante má para a Europa e para o mundo, juntando a essa a situação de difícil governabilidade em França. Com um déficit de 6%? O déficit, as duas coisas estão relacionadas, mas uma não é a consequência da outra. Sim, estou a falar das duas situações. O problema é que nós temos quando se ouvem altos responsáveis políticos e governamentais franceses a utilizar, como fizeram anteontem, a expressão "nós não somos a Grécia", isso traz-nos à memória como é que funcionam estes períodos, toda a instabilidade que isso gera. É mau para as empresas portuguesas, eu diria que é mau para os portugueses e para a generalidade dos europeus. Costumava-se dizer que quando a Alemanha tossia, a Europa apanhava gripe, constipava-se ou engripava-se. Agora a isso junta-se uma fortíssima dor de garganta com a situação em França. São tempos difíceis, aqueles que nós vivemos. Tudo isso tem explicações da ausência de determinadas medidas e de algumas opções estratégicas que foram feitas ou que não foram feitas quando deviam ter sido, mas tudo isso foi agravado também pelo cenário de guerra na Europa, a partir da ocupação da Ucrânia.
Nós vivemos, de facto, tempos bastante difíceis em que a estabilidade política é um valor que adquire uma importância claramente maior. Era sobre isso que lhe queria perguntar. Enfim, podemos dizer que o Governo ganhou algum tempo com esta passagem do orçamento. Mas o que lhe queria perguntar é se a crise política não é também cá inevitável a médio prazo. Eu diria a um prazo de 2 anos, eventualmente. Inevitável não diria. Quer dizer, há sempre maneiras de o próprio sistema político encontrar as suas soluções. Agora, se me perguntam se é provável em Portugal, como é em Espanha, como é em França, como é na Alemanha, como é em Itália, como é na generalidade dos países europeus e do mundo. Sem chegarmos a pontos como aquele que ainda esta semana pudemos acompanhar na Coreia do Sul, quer dizer, o mundo anda perigoso, a situação política internacional é complicada, há muitos desafios no plano geoestratégico. E isso inevitavelmente vai se refletir em Portugal. Isso reflete-se em todos os países, incluindo em Portugal. Mesmo em termos políticos. Mesmo em termos políticos, apesar de Portugal, neste momento, estar numa posição que normalmente não é aquela que costuma ocupar. Privilegiada de alguma maneira. Em termos relativos, é privilegiada. Sim. Quer dizer, quando nós vemos... Pelo menos em termos económicos, não é? Em termos económicos e não só... Quando nós vemos que a economia portuguesa está a crescer o dobro acho que é o dobro da França, e o triplo, ou não, o dobro da média europeia e o triplo da Alemanha, de facto é uma realidade que não é propriamente aquela que estamos habituados. Acho que não devemos embandeirar em arco, devemos sobretudo evitar fazer o que já por mais do que uma vez fizemos no passado, que é estarmos em posições relativamente estáveis e entrar numa lógica de laxismo que nos levou a gastar demais, a gastar o que não podíamos, a fazer más escolhas, maus investimentos. Agora, retomando a resposta à questão, com a aprovação do orçamento e até por força, digamos, das regras constitucionais que impedem a dissolução nos últimos 6 meses do mandato presidencial, nós temos aqui um período, do ponto de vista do sistema político, de estabilidade ao longo do próximo ano e meio. Saber se vai haver estabilidade ou não vai haver estabilidade depende muito digamos, dos passos concretos que forem sendo dados. Antes de entrarmos no orçamento, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Preocupa o espaço que estão a ocupar os partidos extremistas, digamos assim? Naturalmente que me preocupa, mas também aí estamos a falar de uma realidade que é muito vincada atualmente num número muito significativo de países. Não é um problema especificamente português, eu diria que nem é Portugal. Portugal não faz parte dos exemplos mais extremos dessa afirmação, desse ressurgimento dos extremismos. Historicamente, isso é uma realidade que se tem vindo a repetir de forma cíclica. Mas, respondendo diretamente à sua questão, naturalmente que me preocupa e acho que deve preocupar a todos o facto de existirem tentações extremistas e radicais, embora depois, quer dizer, muito se possa dizer sobre o que é que leva a este... Nem é tanto o que é que leva. Hoje em dia nós temos uma tendência excessivamente acelerada, diria eu, de qualificar como radical ou extremista qualquer posicionamento. E às vezes há algum exagero, na minha opinião, nessa catalogação. Dito isto... Tem a ver com a ideologia que defendem e aquilo que propõem também. Sim, isso é a parte fácil de explicar. Agora, quando nós olhamos para os grandes desafios que hoje temos pela frente, e esses desafios têm muito a ver com a demografia e as migrações,
Uma parte muito significativa. Isso depois está ligado, uma parte das alterações dos movimentos migratórios tem a ver com guerras, ou são consequência de guerras. O que tem uma parte muito significativa do fenómeno das migrações resulta de pressões demográficas e de uma inversão quase da pirâmide demográfica em alguns países, e que não são apenas aqueles que nós conseguimos identificar brevemente. Nós às vezes esquecemos que aqui bem perto de nós, aliás a capital mais perto de Lisboa é Rabat, em Marrocos, num período que não chega a 60 anos, não chega a 60 anos, a alteração demográfica é gigante, é inimaginável. Pensar que nos anos 60 a taxa de fertilidade em Marrocos era superior a 7,2, isto é, cada mulher em média tinha 7,2 filhos, e que a esperança média de vida andava pelos 40 e poucos, e que passado 50, 60 anos a taxa de natalidade é semelhante à portuguesa e à dos países europeus, anda ali nos 2, não chega, acho que já nem chega aos 2, e que a esperança média de vida já está a bater nos 80. Ver o que a distribuição demográfica, e isto é um exemplo, pego no exemplo de Marrocos, podia pegar noutros exemplos. O mundo é completamente diferente. Eu estava a falar disto porque a propósito do radicalismo e do extremismo de algumas posições, os desafios que nós temos perante nós hoje em dia são eles próprios extremos e radicais, muitas vezes. Por exemplo, o desafio que nós temos perante nós, isso mais nas sociedades europeias, sobretudo da Europa do Sul, o desafio da longevidade. Sim. Isto é, das pessoas terem, digamos, da percentagem da população mais idosa ser cada vez maior por contraposição com os mais jovens. E a população ativa? E a população ativa, nós estamos a entrar já entramos num período em que muitas pessoas têm mais anos de reforma do que anos de trabalho. Os desafios que isso levanta em termos de sustentabilidade dos sistemas de segurança social, em termos das próprias condições e qualidade de vida das pessoas, é de tal forma extrema e radical que isso muitas vezes traz consigo também respostas que elas são elas mesmas extremas e radicais. E, portanto, muitas vezes o radicalismo também responde a problemas que são eles radicais. Não estou com isso a defender as soluções que muitas vezes nós ouvimos. Normalmente essas soluções, em vez de resolver qualquer problema, só agravam é o problema. Mas é preciso perceber também que a razão pela qual movimentos extremistas, seja à esquerda, seja à direita, estão em crescendo na Europa e no mundo, tem muito a ver também com a natureza dos problemas que as sociedades têm para resolver. Vamos olhar um bocadinho para o orçamento. O parecer do SES sobre o Orçamento de Estado sublinha a necessidade de crescimento da produtividade. Numa entrevista recente já tinha lembrado que sem crescimento não conseguimos atacar a pobreza. A redução do IRC em 1% não condiciona estes objetivos? Por comparação com uma redução superior, certamente que sim. Eu acho que a redução do IRC em 1%, as medidas aprovadas no orçamento em matéria de IRC não se esgotam só na questão do 1%. Do 1%, certo. Mas tem o mérito de apontar na boa direção. Agora, por si só, é um pequeníssimo passo, que só irá certamente produzir resultados se for acompanhado de outros passos. O próprio Banco de Portugal dizia, se não estou em erro, que a menos que esse 1% fosse reinvestido nas empresas, ele não teria significado em termos de crescimento. Não conheço esse relatório do Banco de Portugal. Acho que é muito cedo para tirar essas. Eu lembro sempre quando o IRC, na altura da Troika, quando o IRC baixou 2 pontos, não me falha a memória,
que houve grandes discussões e grandes análises sobre o impacto muito negativo que isso ia ter nas receitas. Chegou-se ao fim do exercício e afinal as receitas aumentaram. Portanto, havia alguém que dizia prognósticos só no fim do jogo. Eu acho que há coisas que é preciso ver primeiro como é que elas se passam. Dito isto, também já o disse e não tenho problema nenhum em dizê-lo, eu acho que o principal problema do nosso IRC não é tanto a questão de saber se está nos 21, nos 20, nos 19, a taxa estatutária. O nosso principal problema é a derrama estadual. E aí sim deveria haver alterações. E aí sim terá de haver alterações, mas é como quase em tudo na vida, desfazer um mal feito é sempre bastante mais difícil do que evitar esse mal. Houve razões ponderosas que levaram a... talvez não tivesse sido na altura a melhor solução, mas houve razões ponderosas que levaram à criação e à imposição dessa derrama estadual. Atualmente voltar a meter de novo a pasta dentro do tubo não é um exercício fácil. Pode-se fazer, mas dá bastante trabalho. E o que é que, de uma forma geral, o preocupa mais neste orçamento? Começou por dizer que este é o orçamento possível. Eu acho... É um bocadinho difícil estar a identificar questões concretas, temas para preocupação. Há um tema que eu diria que é mais de natureza estrutural, que é o excesso, digamos, a relativa manta de retalhos em que o orçamento se tem vindo progressivamente. Não é um problema deste ano, mas todos os anos aumenta um bocadinho. 2.300 propostas de alteração é uma coisa que não faz impraticável. Sentido. Quer dizer, não é impraticável, mas não é, a prova que não é impraticável é que elas foram discutidas, foram votadas, muitas foram aprovadas, muitas mais não foram aprovadas. Eu acho que não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido, porque no final temos, não diria que é uma manta de retalhos, mas temos... haverá certamente tempo para fazer esse exercício. Eu poderia afirmar quase com certeza absoluta que há de haver medidas que se neutralizam mutuamente. Isto é, umas puxam a manta para a cabeça, a outra puxa a manta para os pés, acaba por estar a destapar dos dois lados. Essa é uma questão de natureza estrutural sobre o próprio processo orçamental. A segunda preocupação, não pelo facto em si, mas porque eu acho que é um tema cuja análise e discussão tem que ser mais aprofundada, é a da segurança social. Sobretudo a segurança social, sobretudo na vertente das pensões de reforma. Nós estamos em pleno processo, já iniciado mais de um ano, portanto é uma coisa que já vem do governo anterior e certamente seguirá para o próximos governos. Nós temos uma discussão muito séria a fazer sobre a sustentabilidade da segurança social no capítulo das pensões, por razões que têm a ver com a nossa demografia, e eu acho que estar a introduzir fatores de perturbação no meio de um exercício que está em curso e que é sério sobre que mecanismos e que caminhos devem ser seguidos, é sempre um fator que gera alguma preocupação. O tema não é saber se o aumento das pensões é mais 1% ou menos 1%. Mas, no fundo, é isso que preocupa as pessoas. Eu percebo o que está a dizer, é preciso olhar para o futuro. Mas, no imediato... Nós temos problemas imediatos. O mundo, não estou a referir a Portugal, nem os órgãos do sistema político português. O mundo tem grandes desafios e deve atender às necessidades do dia-a-dia, mas a grande responsabilidade dos agentes políticos é antever e preparar o futuro. E acha que no caso da Segurança Social isso está a ser feito?
Ou seja, a preocupação existe e é, digamos, apregoada por vários quadrantes políticos. Mas depois, realmente, há alguma coisa que esteja a ser feita? Não, alguma coisa que está a ser feita, certamente sim. Claro. Vamos ver, este é um tema que ocupa a sociedade portuguesa e o sistema político português de forma regular, eu diria constante, desde o final dos anos 90. Já foram feitos alguns ajustamentos, já houve reformas importantes. Já foram feitos até anúncios, eu lembro perfeitamente. Que estaria resolvida a questão alguém, eu também me lembro. Alguém que penso ser o atual secretário-geral das Nações Unidas, que terá declarado no início do século que resolvemos os nossos problemas até ao final do século, e passado 3 ou 4 anos estávamos a fazer outra reforma. Porque a dimensão dos problemas obriga a ser... Vamos cá ver, nós pretendermos resolver problemas, isso tem a ver com as soluções para o dia-a-dia. Nós, diariamente, podemos tomar medidas que resolvem um problema aqui, resolvem outro problema ali. Mas nunca nos podemos esquecer que a realidade é dinâmica e se nós não projetamos decisões para um período bastante mais alargado, vamos ter muita dificuldade, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Como se costuma dizer. Já falou há pouco, não concorda com todas as soluções que são preconizadas. No seu entendimento, qual é a solução para a sustentabilidade da segurança social? Se eu tivesse essa resposta, candidatava-me ao Prémio Nobel, mas era já hoje. Por exemplo, posso dar uma ajuda? Os fundos privados são uma resposta, podem ser uma resposta? Eu acho que pretende andar à procura da bala de prata, vamos encontrar aqui uma solução milagrosa que nos vai resolver o problema, é meio caminho andado para o desastre, porque não é uma medida, terá que ser um conjunto vasto de medidas. Tem a ver com, às vezes, coisas que à partida até não parecem ter grande relação, mas incentivos à natalidade, mais apoios para as famílias, porque na origem dos problemas, não digo dos problemas dos pensionistas de hoje, estou a falar do problema dos pensionistas daqui a 20 ou 30 anos, está o problema demográfico, para o qual inverter a contínua quebra da taxa de substituição, chamemos-lhe assim, da fertilidade, é uma das soluções, mas não é a única solução. Os movimentos migratórios também o são. Também contribuem para o sistema. Também contribuem para o sistema. Atenção, contribuem para o sistema, mas é preciso ver as coisas também, não apenas no imediato, mas também no médio e no longo prazo. Contribuem e em regra, contribuem mais do que aquilo que recebem nessa altura. Mas atenção, daqui a alguns anos vão estar do outro lado e, portanto, não se pode estar... Para além de que, paralelamente com a pressão... Isso é visível no caso português, mas eu diria que é visível na generalidade dos países. A pressão depois sobre os sistemas sociais, da saúde, é muito grande. E, portanto, é preciso ter esses elementos todos. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu não acho que a questão seja propriamente se há fundos privados, se não há fundos privados, se deve haver mais mecanismos voluntários, menos voluntários de capitalização. Tudo isso são respostas que eu chamaria... São mais ou menos importantes, mas são sobretudo paramétricas, isto é, vai arredondar um bocadinho a coisa ali, esticar... Não resolvem o problema, é isso? Mas por si só não vão resolver o problema. Há um desafio que eu acho que é bastante maior, que é nós continuamos a ter um sistema de financiamento da segurança social que é muito baseado no trabalho físico da pessoa. A grande fonte de financiamento são descontos sobre os salários dos trabalhadores e contribuições pagas pelos respectivos empregadores.
Mas isso é um modelo do mercado de trabalho que hoje em dia já começa a ter muito pouco a ver com a realidade, porque há muitas coisas que não são feitas por pessoas. Ou seja, acha que as máquinas também deviam contribuir? Há quem defenda que deviam, por exemplo, pagar impostos. Eu acho que é inevitável criar mecanismos de funcionamento que tenham em consideração essa realidade. Saber depois se a tributação deve ser feita com base no valor acrescentado, se deve haver um imposto sobre a máquina A ou sobre a utilização da inteligência artificial no plano B. Tudo isso são depois detalhes, mas eu acho que o aspecto central da discussão sobre a sustentabilidade da segurança social não é dizer, bem, vamos subir aqui 1% e tirar ali 0,75%, porque isso não vai, no limite, vai resolver aquele problema imediato. Mas nós temos que pensar no sistema a mais longo prazo. É tributar as máquinas e pô-las a descontar também para a segurança social. Não sei se são as máquinas, não sei se é sobre o valor acrescentado, não sei se é um misto das duas. É isso que está a ser analisado e discutido. Eu espero bem que num prazo relativamente curto. Essa discussão não é uma discussão especificamente portuguesa. O nosso sistema tem alguns semelhantes pelo mundo fora, mas também há muitos que são bastante diferentes. Houve reformas da segurança social com resultados bastante positivos em alguns países, noutros países houve resultados negativos. Nós também podemos aprender com as experiências dos outros. Neste momento sabemos que o sistema holandês, que teve uma reforma grande, parece estar a ir na boa direção. Nos nórdicos há elementos que não são ainda suficientemente claros, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que mais do que estarmos a concentrar em saber se este ano há aqui um acréscimo dos... porque voltamos a uma questão que, aliás, o Anselmo referiu no final da sua introdução ou logo na sua primeira questão. A nossa principal preocupação tem que ser criar riqueza. Porque não há soluções que não passem pela criação de riqueza. Nós não podemos continuar, e fizemos-lo durante demasiados anos, fizemos-lo nós portugueses, mas eu diria os europeus e as sociedades ocidentais, pôr as fichas todas na redistribuição. Porque se nós andamos sempre a redistribuir o mesmo, as coisas não melhoram. E concorda com um imposto sobre as maiores fortunas? Aos mais ricos? Mas, quer ver, os mais ricos em Portugal já são muito tributados. Eu acho que isso é uma discussão... Pode fazer algum sentido nos países em que há fortunas que nós nem conseguimos perceber de que é que estamos a falar. Num país como Portugal não me parece que a questão... Esse tipo de chavões... Vamos taxar as grandes fortunas. Não temos ricos suficientes para resolver o nosso problema com isso. Não, e nós não resolvemos o problema da pobreza tornando os ricos menos pobres. Ricos. Mas isso, de facto, é o que, de certa forma, se tem passado, não só em Portugal, mas também em muitos países da Europa. Isso leva-me à questão que está do outro lado, que é a produtividade, que, aliás, o Conselho Económico Social tem vindo a alertar também para isso. Como é que nós conseguimos atingir níveis de produtividade, vou dizer assim, aceitáveis, não é? Porque, de facto, temos esse problema que também não é recente, mas que não temos ainda... Ainda não conseguimos encontrar... nesse caminho. Ainda estamos aquém e isso, se fosse simples, certamente obviamente estaria resolvido. Mas o que é que nos falta? Ou seja, estamos com uma geração melhor formada, com mais capacidades, com mais competências. Mesmo em termos, digamos, empresariais, eu acho que os nossos empresários são hoje um bocadinho diferentes do que eram há 30, 40 anos, felizmente para eles e para o país. O que é que nos falta fazer? Como é que podemos dar esse salto de... Isso parece outra vez uma questão de... Não há soluções mágicas. E se houvesse soluções mágicas, nem balas de prata, elas já teriam... Mas se tivesse de indicar duas medidas fundamentais nesse caminho, o que é que diria? Reduzir a carga fiscal.
reduzir a carga fiscal é um bom incentivo ao aumento da produtividade. Criar mais estímulos ao trabalho. Nós não remuneramos, as coisas estão ligadas, nós não remuneramos o trabalho tão bem quanto devíamos remunerar, porque a carga fiscal é claramente excessiva. E é excessiva nem é tanto a questão das taxas. O problema é que, quer dizer, nós às vezes até comparamos as nossas taxas com de outros países europeus, e já as nossas taxas até nem são muito diferentes. Sim, o problema é que a nossa taxa máxima começa a ser paga por quem nos outros países nem a média, nem pela média é tributado. Não há pessoas que pagam também 50% e não sei quantos por cento de impostos nos outros países europeus. Mas não são pessoas que ganham 80 mil euros, ou 81 agora, já ganham 200 ou 300, e aí sim, ok. Sim, daí o problema que temos com a classe média, e daí advém uma série de outros problemas. O problema que temos com a classe média, que infelizmente está cada vez menos média, não é? A erosão da classe média. E esse é um problema grande para a produtividade. Claro que depois há problemas de formação. O tema da geração mais qualificada de sempre, ou mais formada de sempre, isso é um tema que dava para uma conversa longa. É verdade que hoje em dia o nível médio de qualificações dos portugueses é superior, e eu diria que isso vale para Portugal, como vale para todos os países. Podem falar na geração mais qualificada de sempre. Mas os nossos não ficam cá, muitos vão embora. Não é só os nossos, muitos vão embora, e vão embora porquê? Porque têm melhores condições noutros países. Mas esse fenómeno, não caiamos na tentação de dizer que Portugal tem um problema específico. Portugal tem um problema de ter demasiados jovens qualificados que saem do país. Mas esse problema também existe em Espanha, também existe na Grécia, também existe em Itália, também existe em França. Grande parte das startups, daquelas que têm sucesso nos Estados Unidos, têm a trabalhar lá jovens formados nas grandes universidades e nas grandes escolas europeias, seja em Portugal, em França, em Inglaterra, na Alemanha. Porque é que eles vão para lá? Porque têm outros incentivos. Muitos até surgiram na Europa e noutros continentes. Não, algumas, instalaram-se nos Estados Unidos. Algumas das startups bem-sucedidas e das empresas de inovação e das empresas tecnológicas que nasceram na Europa, as melhores, isto é, aquelas que começaram a crescer mais rapidamente, chegaram a uma altura em que disseram: nós, para podermos continuar a crescer, temos que fazer as malas e atravessar o Atlântico e ir para os Estados Unidos, ou ir para a Coreia do Sul, ou ir para o Japão. Nós temos o problema da produtividade em Portugal é grande e complicado, e é sobretudo relativamente aos seus parceiros europeus, mas o problema da produtividade não é uma especificidade portuguesa ou sequer dos países do sul da Europa, é um problema europeu no seu todo. Os níveis de produtividade na Europa estão claramente aquém. Sim, que é um bloco económico que neste momento perde claramente para a China e para os Estados Unidos, por exemplo. O perder já é mau. Mas pior do que perder é que por exemplo, o diferencial de produtividade da Europa, aliás, é uma das conclusões, não é nada que não se soubesse, mas foi exposto de tal forma no relatório Draghi, em que as pessoas olham para o quadro e veem bem, quer dizer, nos últimos 20 anos, o gap, a diferença entre a produtividade europeia e a produtividade americana aumentou 11%. O que é muitíssimo, claro. O que é gigante. Depois disse: mas há uns países europeus que têm maior produtividade. Há uns que têm maior e outros têm menor. Nós estamos mais do lado, nós estamos no lado mais negro da fotografia, digamos assim. Volto ao tema das qualificações. Nós, de facto, a exemplo de outros países, temos a geração mais qualificada de sempre, mas poucas vezes paramos para pensar: mas estamos a dar as qualificações que a economia precisa. É porque um dos grandes problemas que nós temos neste momento é uma falta de quadros técnicos
muito significativa, nos mais variados setores. Bem como temos o outro problema, que é os caixas de supermercado com níveis de formação que não seriam necessários para aquela função. Sim. Falando na retenção de talento, considera medidas como o IRS jovem as mais adequadas para reter talento? Ou o que é que será necessário para manter os nossos jovens no país? Eu fugiria de uma resposta simplista a dizer é a mais adequada, não é a mais adequada. Acho que é um bom contributo. Se me perguntam, mas é isso que vai resolver o problema de forma mágica? Não, certamente que não, mas vai certamente ter um efeito na capacidade de retenção. Porque cria um incentivo suplementar. Eu tenho filhos que não trabalham em Portugal por razões salariais, porque conseguem ganhar mais noutros sítios, conseguem ganhar mais e pagar menos impostos. E tal como eu, há milhares de famílias em Portugal exatamente com as mesmas circunstâncias. É óbvio que, existindo condições remuneratórias mais atrativas, não podendo o salário de 2 passar para 4, mas se os dois, em vez de pagarem de 30% ou 35% de IRS, pagarem só 15% ou 16%, é óbvio que isso é um incentivo a ficar. Portanto, é uma medida que vai na boa direção. Depois, saber como é que se o ajuste devia estar ali, se devia ser mais acima, mais abaixo, mas devia ser 15% para todos, como alguns países. Há países que introduziram com sucesso a tal flat tax e com grande impacto também na retenção de talento. Nos casos a coisa correu um bocadinho melhor, noutros nem tanto. Eu acho que todas as medidas que contribuam para criar riqueza, estimular a atração e a retenção de talento são medidas na boa direção. De qualquer forma, imaginando que Portugal caminha nesse caminho, ou seja, nós tivemos aqui há uma semana, 2 semanas, a bastonária da Ordem dos Contabilistas que dizia que, de facto, por exemplo, o IRC devia ser reduzido para 15% de uma só vez. O que efeitos teria isso, por exemplo, no investimento público? Eu estou a perguntar-lhe isto porque o país, acho eu, mas gostava de ouvir a sua opinião, extremamente dependente hoje em dia dos fundos europeus. O que efeitos teriam medidas desse tipo naquilo que é o investimento público, que é fundamental, como vemos, aliás, por muito daquilo que temos visto nas ruas de contestação? Mas aí não estamos a falar de investimento público, aí estamos a falar de despesa pública, porque se há coisa que não tem corrido bem, em particular nos últimos 10 anos, são os níveis de investimento público. Tem havido muito pouco investimento público. Este ano começa-se a ver um bocadinho mais de investimento público. Para o ano haverá mais ainda, mas também muito impulsionado suportado nos fundos europeus, pelo PRR. Mas voltamos ao mesmo. Não é aplicando impostos mais elevados que nós vamos conseguir criar a riqueza necessária para poder ter a despesa, seja ela pública ou privada, que todos queremos. Eu acho que a questão do IRC é mais simples. Eu estou muito mais preocupado, confesso. Não é eu estou muito mais preocupado. Eu acho que há razões para estar mais preocupado com os níveis do IRS. Os níveis do IRC não têm contribuído de forma alguma para o desenvolvimento económico e para a atração de mais investimento. Há muitas empresas que não investem em Portugal por razões de natureza fiscal. Mas nós também depois não podemos ignorar que as coisas são o que são e a possibilidade e não há atualmente condições objetivas do ponto de vista político para uma redução tão significativa do IRC. Agora, se me perguntam, mas
a economia funcionaria melhor com um IRC mais baixo do que os 20, ou do que os 19, ou do que os 17. Eu acho que nós devemos ter o objetivo, e esse objetivo existe, de reduzir o IRC até chegar aos 15%. Mas quer dizer, isso não é o objetivo imediato. Quer dizer, não há, aliás, condições políticas para tomar esse tipo de medidas. Se alguém chegar à Assembleia da República e apresentar essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada pela Assembleia da República. Se alguém apresentar, qualquer partido, seja ele qual for, apresentar uma proposta de redução para 15%, a gente sabe qual é a resposta. Passará. Não é dificilmente passará, é chumba. Se o máximo que se conseguiu foi encontrar uma maioria 1%. curta para baixar 1%, não vale a pena, temos que ser pragmáticos. Não? Voltando às famílias, o Governo devia ter anunciado já se os pensionistas vão contar com um aumento extraordinário de pensões no próximo ano, como queria o PS? Eu acho que isso atualmente não faz sentido, porque, e nem sei se, independentemente de saber se o partido A ou o partido B pensava isto ou pensava aquilo, neste momento o que é que nós temos? Temos um orçamento aprovado em que, por razões da vontade da maioria de quem aprovou essa alteração, em vez de se repetir o modelo dos últimos anos, que é, havendo disponibilidade, chega-se a setembro ou outubro e faz-se um pagamento extraordinário, formou-se uma maioria para dizer não vamos fazer isso, vamos antecipar já o pagamento extraordinário, entre aspas, e incorporar nas próprias pensões. Deixará de ser um montante que depende da evolução da saúde das contas do país para passar a estar integrado na nova pensão. A partir do momento em que foi feita que foi aprovada essa proposta, não faz sentido estar agora já a dizer no início do ano se vai haver ou se não vai haver condições para um aumento extraordinário. Neste momento já é um aumento ordinário. Além do aumento ordinário que já resultava da lei, há um segundo aumento ordinário para as pensões até 1.534 euros, não me falha a memória. Portanto, há um segundo aumento ordinário que fica integrado nas pensões. Depois poderá haver ou não haver aí não é um aumento extraordinário, é um pagamento extraordinário, porque a diferença, às vezes, a diferença é que cada vez que se faz um aumento, esse aumento fica incorporado. E neste caso é um pagamento. Quando se faz um pagamento. Porque a razão é que os governos, seja este, seja o anterior, optaram por esta modalidade, digamos assim, do pagamento extraordinário se as contas estiverem boas. Para não ficarem com o ónus, compromisso. Porque a situação não é não ficarem com o compromisso, é porque eu consigo saber este ano se o dinheiro que tenho, face aos compromissos que tenho, me permite arcar com esta despesa. Mas posso não ter condições de saber e agora todos os anos vou conseguir arcar com esta despesa. Os governos não tinham essa certeza. E eu acho que continuam a não ter essa certeza, porque isto não foi uma proposta do governo. O governo pretendia fazer o aumento previsto na lei. E depois, havendo condições, fazer, como já tinha feito em 2024, como o governo anterior tinha feito em 2023, fazer o tal pagamento extraordinário. Mas é um pagamento one shot, como se não fica integrado na pensão. Agora, este aumento deste ano 25, já lá fica na pensão. Pode-se dizer, mas depois se a situação se complicar muito, a Assembleia pode fazer um corte nas pensões. A última vez que se fizeram cortes nas pensões, acho que todos nos lembramos que não foi uma coisa muito bem acolhida. E por razões que eram mais do que justificadas, quer dizer, não havia outra... até quem diga que ainda se está a pagar politicamente esse corte feito na altura. Muito provavelmente. Nós estamos quase a terminar, vamos ter que acelerar um bocadinho. Gostava que olhasse um bocadinho também connosco para os protestos, a sucessão de protestos. Neste sentido, acha boa estratégia promover processos de negociação em resposta a protestos? Porque isso tem de alguma forma acontecido.
Tudo depende do que é que se entende por protestos. Se estamos a falar de manifestações, do exercício de direitos Houve no caso de constitucionalmente... professores, houve no caso dos polícias, agora no caso dos bombeiros. Enfim, tem sucedido, diria eu. Sim, mas estamos a falar de... Uma coisa são manifestações e o exercício de determinados direitos constitucionalmente consagrados. Eu acho que isso é normal, existindo um problema, existindo a manifestação de insatisfação relativamente a esse problema, existindo razões objetivas para que se negocie, acho perfeitamente normal que se façam essas negociações. A questão diferente é quando nós estamos em presença de protestos, manifestações, ações à margem da lei, e isso aí, quando estamos a falar de, digamos, de instrumentos de coação sem a cobertura legal, isso dificilmente é compatível com a realização de negociações. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que todo e qualquer processo negocial é possível, desejável e bem-vindo se estivermos no quadro do exercício democrático dos direitos constitucionalmente protegidos. Se estivermos em presença de situações claramente abusivas do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista digamos, formas de manifestação que claramente não estão contempladas na provisão legislativa, isso não é compatível com processos negociais. E acha que a tensão social pode aumentar? Ou diminuir? Acho que pode aumentar ou pode diminuir. Quer dizer, nós não estamos num período, ao contrário de outros períodos, e ao contrário de outros países, não estamos num período marcado por tensões sociais muito fortes. Tem havido alguns epifenómenos de tensões tem havido sociais alguns, mais... Tem havido, eu Como diria que agora haverá os mais sempre... selvagens, mais violentas, Sim. se quisermos. Mas num sistema democrático das ditaduras não é assim. Felizmente, nas democracias é assim. Não acho que daí venha mal ao mundo. Mas olhando para a conjuntura do país, acha que a tendência vai ser para aumentar ou para diminuir? Eu diria isso também depende muito dos ciclos políticos e dos ciclos eleitorais. Nós sabemos que quando se aproximam eleições há sempre uma maior disponibilidade. Não antecipo, não vejo razões objetivas para grandes tensões sociais, no caso português. Vejo mais facilmente noutras geografias e noutros países europeus em que de facto nós estamos a assistir a grandes tensões sociais, porque há razões objetivas também para tal. Só duas perguntas para terminar. Na audição parlamentar, antes da tomada de posse, defendeu um estudo para avaliar uma eventual reestruturação da composição do SES. Este estudo já está a ser executado? Esse estudo está a ser feito. Já é um estudo, aliás, que vem de trás. Eu não defendi a existência desse estudo. Eu falei na existência desse estudo e da necessidade, que para mim me parece óbvia e objetiva. Quando é que podemos ter... quando é que deverá ser apresentado? Eu penso durante o próximo ano. Neste momento, o Conselho Económico e Social tem vários estudos em curso, em áreas tão importantes como a economia da longevidade, a economia do cuidado, a reforma do sistema fiscal, a habitação, migrações, estão muitos estudos a decorrer. Não vão sair todos ao mesmo tempo, nem vão estar todos concluídos ao mesmo tempo. São estudos que envolvem normalmente entidades externas, universidades, em particular, em alguns casos até entidades estrangeiras. À medida que eles vão estando concluídos, esses estudos servem de base de trabalho à elaboração de um parecer pelo Conselho Económico e Social, e depois o parecer será o resultado da discussão de um universo tão amplo e tão abrangente. As pessoas não têm provavelmente noção do que é o Conselho Económico e Social. Estamos a falar de um plenário que tem mais de 70 pessoas, onde estão representados não só aqueles que são óbvios estarem representados, como os sindicatos, os patrões, mas estão as universidades, estão os imigrantes, estão os reformados, estão
as cooperativas, estão as instituições financeiras, portanto é uma espécie de mini-parlamento bastante representativo dos diferentes setores da sociedade civil. Depois encontrar o ponto de equilíbrio, os parceiros têm que ser aprovados por maioria, é preciso gerar as maiorias necessárias embora haja sempre um grande esforço de aproximação de posições, o que tem um lado positivo. Acabamos com começarmos com a questão do compromisso. O compromisso tem uma vantagem, que é conseguir apresentar um resultado comum em frente unida. Tem um inconveniente, é que muitas vezes resvala-se para o menor denominador comum, porque a única forma de conseguir encontrar uma maioria é cortar aqui, cortar ali, cortar acolá, e no final fica um bocado estreito. Deixe-me só perguntar-lhe, Francisco Assis, que também liderou o SES, tinha como uma das principais preocupações a dependência do jogo social, mais especificamente a raspadinha. Isso também o preocupa? Eu confesso que há coisas que me preocupam bastante mais. Preocupa-me a saúde mental, preocupam-me as dependências, saber se essas dependências resultam de um determinado jogo. Eu não gosto de olhar para as coisas, para um iceberg e só ver nós sabemos que mesmo no mundo do jogo há realidades bastante mais complicadas do que os jogos de sorte e azar da Santa Casa da Misericórdia. Há as apostas desportivas, os jogos online, os póqueres. Respondendo à sua pergunta, vejo com preocupação os fenómenos de dependência. Acho que é um tema que deve merecer a atenção da sociedade, porque os problemas de saúde mental não estão a diminuir, estão a aumentar, e muitas vezes essas dependências estão associadas a problemas de saúde mental. Isso é uma preocupação do Conselho Económico e Social, que não está direcionada para o jogo A ou para a dependência B. As dependências são todas más, fazem todas mal à saúde, e não apenas à saúde física, mas também à saúde financeira, porque em resultado dessas dependências temos muitas pessoas e muitas famílias que ficam na miséria por se deixarem levar por essas dependências. Vamos mesmo terminar. Como sempre, pedimos aos nossos convidados que escolham um tema musical, até para os conhecer um bocadinho melhor. Já aqui revelamos a sua faceta de amante de música, por isso admito que a escolha, se calhar, não foi fácil, mas quer revelar-nos a sua escolha e explicar o que a motivou? A escolha que eu fiz é de um velho álbum, quase tão velho como eu, 1973, dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon, e a música em concreto é o Time. A razão principal, eu podia ter escolhido 148 músicas, escolhi essa porque é uma música que eu ouço há 51 anos, e ouço-a com o mesmo gosto e com a mesma energia, e redescubro sempre pequenos pormenores. Acho que é das peças mais bem conseguidas da música. É um bocado a fusão antes dela existir, porque há muito nessa música, nesse tema. Aliás, em todo esse álbum há muito que é completamente revolucionário, junto ao passado, o presente e o futuro. A escolha de Luís Paes Antunes, presidente do Conselho Económico e Social, convidado deste Dúvidas Públicas. A entrevista de hoje contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana. Uma boa semana. Muito obrigado.